Gente, estamos de volta para conversarmos sobre língua portuguesa. Conversarmos. Por quê? Porque lá em língua portuguesa nós vamos encontrar alguns elementos, alguns assuntos que são muito mais gostosos de estudar quando nós levamos de uma maneira mais leve. E hoje o tema da nossa aula é, olha, conversando com você. Por que conversando com você? Porque durante esses dias que nós estivemos por aqui, explicamos, reexplicamos, mostramos a vocês alguns conteúdos de língua portuguesa, os outros professores aqui de língua portuguesa fizeram muito bem, mas eu recebi algumas dúvidas sobre os conteúdos que nós estávamos vendo aqui. E isso me deixou muito mais animado, porque tem gente vendo, certo? Então, mande a sua dúvida para nós. Mande a sua dúvida para nós, para que eu possa responder. Foi por isso que o tema da aula de hoje é Conversando com você, certo? Vejamos como é. Ora, nós aí temos uma perguntinha que me mandaram pelo WhatsApp. Vejamos agora. Professor, eu tenho mais uma dúvida. Queria saber como posso usar as orações coordenadas em uma frase ou em um texto. Olha aí, é a dúvida do aluno. É o aluno Cauã, lá da escola Duque de Caxias. Escola Municipal Duque de Caxias. Me mandou um vídeo desse aí, perguntando quando é que ele pode usar as orações coordenadas. Quais são as orações coordenadas? Nós já vimos aqui, mas lembrando que às vezes nós explicamos e vocês continuam com dúvidas. Para tirar a dúvida dele, então nós vamos o Tira Dúvida, que pode ser o seu caso também. Se você tiver dúvida, tire dúvida conosco, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos, tirando a dúvida do aluno, nós vamos para o período composto por coordenação. Quando é que nós devemos usar e como é que nós efetivamos isso na língua. Primeiro nós vamos relembrar, certo? Aí, vamos relembrar conosco aqui. Pronto, vamos responder ao questionamento do nosso aluno. Eu coloquei nossa aluna porque acabei errando, né? E aquele é aquele construído por mais de uma oração. O período composto, nós já falamos aqui, ele é composto quando eu tenho mais de uma oração. Ora, e o que é oração? Só relembrando, oração é o período em que há mais de um verbo. Porque cada verbo caracteriza uma oração. Então, se eu tenho 3 verbos, eu terei 3 orações. E estas orações, elas podem ser coordenadas. E como é que eu uso as orações coordenadas? Quais são as orações coordenadas? Foi a dúvida do nosso aluno. E pode ser a sua dúvida também. Ora, no período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido. O sentido é o elemento essencial, a semântica. Semântica significa sentido. Mas não existe dependência sintática entre elas. O que mais caracteriza o período composto por coordenação é esse mecanismo, essa forma de juntar orações. As orações elas vão se juntar, mas elas não dependem uma da outra sintaticamente. As orações coordenadas, elas são marcadas, elas são efetivadas, elas são escritas, elas são usadas na língua através de uma independência sintática. E o que seria independência sintática? Se eu dissesse assim, Maria gosta de doce. Maria gosta de doce. Ora, Maria é o sujeito, gosta é o verbo e de doce é o objeto indireto. Você já imaginou se eu tirasse de doce da frase Maria gosta? A frase ficaria sem sentido, não é isso? Então, nesse caso, a oração, certo, vai ter sentido quando eu tenho que completar. Maria gosta de doce. Então, esse de doce é um elemento que completa a oração. E se eu fizesse assim, Maria gosta de que a mãe prepare doce. Eu tenho agora 2 orações. Maria gosta de que a mãe prepare doce. Mais uma vez fazendo. Se eu dissesse Maria gosta. Se eu não usar a segunda frase, o período vai perder o sentido. Então, isso é um período composto por subordinação.
Mas o tema da nossa aula, a dúvida do nosso aluno, é simplesmente o período composto, por coordenação. Aí eu diria, Maria gosta de doce e Paulo sempre come escondido. Então, eu tenho Maria gosta de doce e Paulo sempre come escondido. Se eu retirar a segunda frase, só deixa a primeira, Maria gosta de doce. Você entende, não entende? Então, isso é oração coordenada. Isso é independência sintática. Paulo sempre come escondido, doce, porque a palavra doce eu não repeti porque é um elemento de coesão. Então, eu posso dizer a segunda frase. Logo, quando eu disse Maria gosta de doce e Paulo sempre come escondido, eu tenho um período composto por coordenação. E aí, quais são as orações coordenadas que eu não lembro? Vai lembrar agora. Vejamos. Olha bem, um quadro bem sucinto, bem tranquilo aqui. As orações coordenadas, elas são divididas em assindéticas e sindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? O que é um síndetos? Essa palavra assindética e sindética vem do latim, que significa união, ligação, conjunção, conectivo. Logo, assindética, o a é um prefixo que vai dizer a ideia de negação, de afastamento. Então, assindética é que não tem conjunção. Sindética é que tem conjunção. E por isso mesmo, só as orações sindéticas é que podem ser subdivididas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Entendeu? Eita, foi muita informação, não foi? Então, vamos repetir. No caso, as orações coordenadas sindéticas, aquelas que apresentam uma conjunção, são divididas pelo sentido. Sentido, lembra no slide anterior eu coloquei, né? É o sentido que faz a ligação. Então, pelo sentido elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tudo isso, sim, são 5 orações coordenadas. Mas a aditiva vai trazer uma ideia de soma, de adição. A adversativa de adversidade, contrário, certo? A alternativa, uma alternância, uma exclusão. A conclusiva, a conclusão daquilo que eu fiz, da ação que eu executei. E a explicativa, a explicação de um fato. Então, olha bem, vamos começar, vamos relembrar. Se eu dissesse assim, eu sou professor de português porque estudei letras. Quando eu usei, eu sou professor de português porque estudei letras, essa aí, porque estudei letras, está servindo em relação à oração principal com a ideia de que eu sou professor de português porque estudei letras. Esse porquê vai trazer a ideia de que, dentre essas daqui, de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão ou uma explicação. É exato, é a explicação. Perfeito. Tá vendo, Cauã? Tá vendo você que também está aí com dúvida, tirando a dúvida? É uma explicação. Então, é a ideia que faz com que as orações coordenadas se efetivem. Mas, e se eu dissesse assim? Paula correu muito, mas não alcançou o pódio. Paula correu muito, mas não alcançou o primeiro lugar, o pódio, certo? O primeiro lugar. Vejam, ela correu, não conseguiu. Uma ideia de... exato, adversidade. Gostei. De adversidade, uma ideia contrária. Então, esse aí é uma oração coordenada adversativa. Mas, e se eu dissesse, Walter dorme ou fica acordado durante a noite, pensando na esposa. Logo, Walter dorme ou fica acordado. Olha, é uma alternância, é uma escolha que ele tem que fazer, certo? Às vezes não é escolha, às vezes a vida leva a isso mesmo, né? Mas eu estou dando uma escolha, ou ele dorme ou fica acordado. Então, eu tenho uma ideia de quê? De alternância. Isso é uma alternância. É uma escolha que você faz. Agora, lembre-se, essas ideias nem sempre
elas são tão simples assim, certo? Por quê? Porque é a língua que efetiva todas essas ideias, certo? É o uso linguístico que vai fazer com que isso se efetive. Isso simplesmente é uma explicação teórica gramatical. Mas quando eu levo para a efetivação, foi essa a dúvida. Quando é que eu uso as orações coordenadas? Bem, cuidado para você não incorrer em falta de coerência, falta de coesão no texto, quando você está escrevendo. E a nossa preocupação aqui com você é o escrever. Porque o falar você detém com primazia. Mas é o escrever é que é a dúvida. Se eu dissesse assim, Walter gosta de queijo, mas ama o leite. Ora, isso tem sentido, lembrando que nós estamos trabalhando com sentido, as orações coordenadas com sentido. Isso não teria sentido. Eu deveria ter dito assim, Walter gosta de queijo e ama leite. Até porque o queijo é derivado do leite. Mas eu podia fazer uma ideia, mas não podia usar um mas. Eu podia fazer uma ideia assim, ó. Walter gosta de queijo, mas, aí sim, a ideia é contrária. Mas não gosta de leite de cabra. Aí está certo. Porque foi uma ideia contrária ao queijo. Porque o queijo geralmente é de vaca, do leite da vaca, certo? E não de bode, do leite da cabra, no caso, certo? Então, é esse cuidado, essa preocupação que eu devo ter na hora que eu vou escrever, gente. As orações coordenadas, elas são simples de identificar. Agora, eu tenho que ter cuidado na hora que eu escrevo. O mas só será usado para a ideia contrária, certo? Ah, eu sou professor, mas não gosto de usar giz. É uma ideia contrária, aí é mas. Mas eu sou professor e explico para vocês. Aditiva. Não teria sentido dizer, eu sou professor, mas explico para vocês. Ora, isso não tem sentido. É falta de coesão gerando falta de coerência. Entendeu? As orações coordenadas. E vamos mais aí. Ora, as orações coordenadas, elas estão subdivididas em aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa e explicativa. Vejamos aqui no nosso quadrinho, que nós já vimos aqui durante as nossas aulas. Mas, como estamos retirando a dúvida, então vamos refazer aqui. Classificação das orações coordenadas, sindética. Sindética, porque é aquela que tem a conjunção. Principais conjunções coordenativas. As aditivas. E, nem, mas também. Não é usar o mas, é usar o mas também. Eu vou à praia, mas também vou andar de barco. Ou seja, vou fazer as duas coisas. Eu vou à praia e vou andar de barco. Certo? Ok? As adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Eu vou à praia, contudo, não me melarei de areia. Ora, a ideia é a contrária. Se eu vou à praia, eu vou me sujar de areia, certo? E que é muito bom, né? Quando nós estamos bem à vontade lá na praia. Alternativa, a uma conjunção alternativa, ou, ora, quer você estude, quer você brinque, sempre será um bom aluno. Então, ó, quer, ou você estuda, ou você brinca. Quando sua mãe chega para você e diz assim, hoje, ou você brinca ou estuda. Não pode fazer as duas coisas. Então você tem uma escolha. Se você tem a escolha, é a oração coordenada, tá certo? Oração coordenada, alternativa. E as conjunções conclusivas? Nós temos aqui, ó, portanto, logo, por isso e pois. Anteposto ao segundo verbo. Eu irei à praia, pois estou branco. Então, ó, pois estou branco, está antes do estou. Ó. Logo, é conclusivo, viu? Mas se eu dissesse o pois posposto ao verbo, certo? E aí nós temos esse caso aí do pois. Mas vamos deixar mais simples, para você não se confundir. Portanto, logo, por isso, eu vou à praia. Por isso, ficarei bronzeado. Pronto. É a consequência, viu? É porque
é uma explicativa. Quais são as conjunções explicativas? Por quê, que e pois também. Mas aí você vai entender a ideia, certo? A nossa amiga interpreta a minha aula, pois ela é um excelente intérprete, certo? Então, é uma explicação que eu estou dando. Esse pois aí, que é muito usado e às vezes você tem bastante dúvida. Resumindo, as orações coordenadas você só vai usar quando elas são independentes. Quando você quer dar a ideia de adição, de alternância, de conclusão ou explicação. Ficou bem compreendido, certo? Eu acho, Cauã, que eu tirei a tua dúvida, né? Mas vamos prosseguir aqui com outro. O último slide aí, nós temos aqui. Qualquer dúvida que você tenha, mande para o meu WhatsApp 98850 9869. Mande um áudio, mande uma escrita ou mande um vídeo perguntando para mim, que nas próximas aulas eu responderei para você, tá certo? Então, só recapitulando, as orações coordenadas você vai utilizar quando você quiser estruturar períodos simples, sem aquele período muito longo. O período simples que eu digo não é o período só de um verbo, que para ser período composto tem que ter 2 verbos. Mas o período simples é aquela longevidade do texto. Você faz períodos, você faz parágrafos menores. E a ideia fica mais fácil de absorver e explicar e até de expor para alguém que está lendo, certo? Então, fica aqui a dica. Use, quando você for escrever, períodos curtos. Não precisa se prolongar. E quando você usa o período curto, Cauã, foi você que perguntou, quando eu posso usar as orações coordenadas? Quando você quiser explicar, quando você quiser mostrar uma alternância, uma diversidade, uma adição, mas num período curto, certo? Sem a longevidade daqueles períodos que às vezes os alunos fazem. Quando nós pedimos que faça uma produção textual de uma narração, e aí o aluno começa a primeira linha e vai até a 20ª só num parágrafo só. Mas tenham cuidado, use um ponto e um período curto, que esse período curto vai ser caracterizado principalmente por uma oração coordenada. Falando assim bem simples para que você entenda, tá certo? Então, gente, aqui nós vamos concluindo, mas lembrando, fiquei muito feliz com o Brasil, ou com o Nordeste. Dentre as capitais do Nordeste, que mais leram em 2020, nós tivemos João Pessoa, primeiro lugar. João Pessoa sempre é primeiro lugar. E aqui a TV Câmara está contribuindo para isso, certo? Meu agradecimento à TV Câmara, à Prefeitura Municipal de João Pessoa e a vocês principalmente, que são os leitores. Gente, até a próxima, com a sua dúvida tirada, hein? Tchau!